Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje, a gente seguindo essa nova série que eu quero fazer no canal, trazendo algumas ações aí. A gente vai falar da Log. Tô pegando, pessoal, algumas empresas que têm aí uma proximidade com o fundo imobiliário. Por exemplo, a própria Log vendeu aqueles dois galpões que a gente visitou por HGLG e tal, são teses, assim como o Multiplan, são teses muito presentes em fundos imobiliários, né? A questão, se você entende bem de um fundo de logística, você vai conseguir ter uma facilidade bem grande de entender como é que essa empresa funciona. Então, peguei aqui o resultado dela e a gente vai conversando, vai batendo um papo aí sobre ele. E vamos lá, vamos seguindo com essa série. Até um ponto, pessoal, um disclaimerzinho. Não vai ter vídeo disso todo dia. Postei ontem o Multiplan, vou postar esse aqui, porque já eram dois vídeos mais ou menos que já estavam engatilhados. Mas não vai ser vídeo todo dia, não se preocupa, a programação de fundo imobiliário continua normal, cobertura e tal. Criei uma playlistzinha só para ações e a gente vai indo aí devagarinho e tal, conforme eu for achando empresas interessantes e tal, eu vou trazendo para vocês, beleza? Então vamos falar um pouco da Log, essa empresa que ela trabalha com a pegada a grosso modo, lembra, também vou seguir fazendo comparações com fundos imobiliários, até porque é o foco do canal, né? E aí vou trazendo vocês para um entendimento um pouco mais fácil de como é que a empresa funciona, usando aí algumas comparações. Claro, são duas coisas totalmente diferentes e tal, mas é muito similar. Por exemplo, essa empresa, pra você entender ela, você tem que imaginar o seguinte, que ela é uma empresa similar a um fundo de logística, só que ela não fica comprando aí galpões igual os fundos fazem, né? O que o fundo imobiliário faz? Ele vai lá, compra o galpão, ou então ele faz um desenvolvimento dessa empresa. Não. Ela basicamente só desenvolve. Ela desenvolve o galpão, uns ela utiliza, outros ela vende e tal, mas é basicamente isso que ela faz. Então imagine como um grande, dadas as devidas proporções, um grande fundo imobiliário que faz desenvolvimento de ativos, aí desenvolve, aí pô, esse ativo vai ficar comigo ou vou vender e tal, ele fica fazendo esse giro aí. Enfim, tem até um fundo imobiliário que é o mais, digamos, parecido com esse carinha aqui, é o Bresco. Só que o Bresco não é uma empresa listada, né? Mas a estrutura, né, de ter uma empresa, no caso a Bresco não é listada, mas enfim, você tem uma empresa indo lá, desenvolvendo um galpão do zero, construindo, alugando e tal, e depois vende esse galpão para o fundo imobiliário. Aqui também isso ocorre, só que ocorre de uma maneira muito mais leve, mais fraca em relação ao próprio Bresco, até porque eles têm um fundo imobiliário deles, né, do Banco Inter, né? Isso aqui é tudo do mesmo grupo do pessoal do Banco Inter lá. Eles têm um fundo imobiliário, deixa eu pegar aqui para vocês, ó, que é o LGCP11, não sei se vocês conhecem, é um fundo pequenininho de 280 milhões de reais, que tem aí alguns ativos, são poucos ativos, e ele tem participações aí, um pouquinho de cada ativo, né? Ele não tem um ativo como um todo. É até curioso, porque a gente vê aí o galpão que eles venderam para o HGLG, que é esse aqui, ó, esse galpão que a gente já filmou, a gente conhece ele de perto, em teoria, né, era para esse galpão estar indo para dentro do LGCP, só que o LGCP é um fundo pequeno, não consegue captar, tá com baita desconto em relação ao patrimonial, enfim. Quem sabe no futuro a gente vai ter aí uma dobradinha entre Log e LGCP quando o LGCP crescer, o mercado ajudar, certamente num cenário de Selic a 6, 7%, o LGCP vai conseguir ficar fazendo várias captações e aí ele vai só comprando os imóveis da Log aí, a Log pega o dinheiro e vai desenvolvendo e fazendo a roda girar. Alguns de vocês podem pensar, mas tem um conflito de interesses aí e tal. De fato tem. Mas também tem outro ponto, né? O log mesmo, né? Falando só do log no LGCP, ele poderia muito bem ser um fundo de desenvolvimento de galpões, fazer o que a log faz, mas não seria interessante, não encaixa numa estrutura tão de fundo imobiliário. Então, é melhor ter a empresa de um lado e você ter o fundo do outro, e aí você tem a opção de investir em um ou no outro. Nesse caso, né, se eu fosse comparar a log com a LGCP, eu acharia mais interessante investir na própria log. Enfim, vamos lá.
Ele começa falando um pouco das entregas de galpões que eles tiveram, fala um pouco do lucro líquido, foi o melhor resultado trimestral da companhia. Vacância é bem baixinha, a gente vê aí 2%. Lembrando também, fazendo comparações com o fundo imobiliário, compare os fundos imobiliários que a gente tem aí, HGLG, XPLG, etc, 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 e ver como é que tá a vacância desses caras comparado com esse aqui, só para vocês terem uma ideia e trazer vocês mais próximos aí do produto. Questão de receita líquida, como é que tá aí no crescimento de 47%, venda de ativos, a gente vai falar um pouco, ele fala sobre a venda que ele fez do galpão para o HGLG. Então, ele coloca, né, que estão com um nível de entregas recorde, 100% locados, realizar no segundo trimestre aí, a maior entrega de ativos da companhia, foi 171 mil metros quadrados. Pra você ter uma ideia de ABL, isso aqui dá mais ou menos uns 20% da BL do HGLG, XPLG, mais ou menos, que ele entregou aí no semestre. E ele coloca, ó, durante o primeiro semestre nós já foram entregues mais de 240 mil em 5 cidades. E eles estão aí com 520 mil metros quadrados aí em construção. Isso também, se você pensar, dá mais ou menos meio HGLG. Então os caras estão construindo basicamente meio HGLG. Enfim, a gente consegue ver a receita operacional líquida e seguindo a linha do vídeo que eu fiz da Multiplan, peguei alguns conceitos e tal, eu tô com a página aberta aqui atrás, ó, pra gente puxar algum conceito, alguma coisa, até porque são conceitos novos aí aqui no canal. Então é legal a gente ter a colinha para ajudar, conforme o tempo for passando, a gente for trazendo mais vídeos de ações e tal, isso aí vai entrando no sangue, igual o fundo imobiliário, a gente já conhece toda a terminologia do universo de fundo imobiliário, em ação a gente vai indo junto, então eu acho legal também, estou fazendo esse estilo de vídeo, basicamente eu apresento e aprendendo junto com vocês, então como eu tô aqui essa pegada, já falei, né, que eu quero investir em ações e tal, voltar a investir em ações, não ficar só nessa coisa de fundo imobiliário. Depois eu posso até fazer um vídeo disso, do porquê que eu defini isso, porquê que eu decidi isso. Já era algo que tipo, estava nos planos, mas eu nunca dava o start e eu resolvi a melhor maneira de dar o start é fazendo aqui no canal, me forçando a estudar, olhar, gravar, errar aqui com vocês e aprender junto com vocês. Então vamos lá. Ele coloca a receita operacional líquida, umas comparações com outros trimestres, e ele traz, né, e eu trouxe o conceito. Receita operacional líquida, o montante de fato da empresa através de venda de seus serviços, produtos, com alguns descontos, portanto, a quantia efetiva de dinheiro que a empresa recebe em determinado período. Enfim, a gente consegue ver a receita operacional dele. Ele fala da questão da reciclagem dos ativos, que ele venderam 2 ativos, vocês conhecem, a gente já sabe, é aquele galpão lá de Betim que eu filmei, e o Parque Torino, que ele vendeu para HGLG, até coloquei aqui a colinha. E é curioso, né, que a gente viu, quando a gente viu, principalmente a compra lá do HGLG, do parque logístico lá, o de Betim, aquele que vai ser alugado para o Mercado Livre, aquele que eu acabei de mostrar, que tem a foto aqui no relatório, esse aqui, ó, que a gente conhece, a gente teve a visão daqui, ó, eu parei o carro aqui e filmei daqui para lá, agora chamar a visão do outro lado. Enfim, a gente viu o preço do metro quadrado e ficou, putz, será que foi um negócio bom e tal? A gente comprou até barato e tal, mas de toda forma eles tiveram uma margem bem interessante em relação ao montante investido, né? Ele coloca, né? Essas vendas refletem o nosso modelo de negócio como desenvolvedora de ativos Greenfield de alta qualidade. Esses conceitos de Greenfield a gente já ouviu falar sobre isso em fundo imobiliário, mas deixei aqui também pra gente. Alguns conceitos eu deixei aqui na colinha, porque vão ser conceitos que não são tão falados, né, em fundo imobiliário, mas a gente tem aqui, ó, um Greenfield, projeto realizado a partir do zero. Brownfield, projeto realizado para somar algo já existente. E Greenfield, readequação de instalações e facilidades pré-existentes. Basicamente, Greenfield do zero, Brownfield uma possível expansão e Greenfield um retrofit, digamos assim. Então, acho legal. Tô trazendo esses conceitos porque eu acho bem diferente do que a gente está acostumado. Uma outra coisa a gente já tá ligado aí, mas de toda forma é legal a gente trazer mais coisa aqui. Ele coloca, ó, desde o lançamento do plano de crescimento, em dezembro de 2019, acumulamos aproximadamente 1 bilhão em vendas, com margem bruta de 40% aí. Aí ele coloca aqui que o EBITDA alcançou no segundo trimestre 147 milhões, a margem foi de 81,9%. Ele coloca aqui
os gráficos. Também peguei só para deixar aí na cabeça de vocês, ó, o que é, né? Traça um indicador financeiro bastante utilizado, informa o lucro da companhia de serem descontados o que a empresa gastou em juros, impostos, perda de depreciação. Enfim, galera, eu vou bater em alguns conceitos pra gente ir entrando, como eu falei, para entrar no sangue mesmo, né? Enfim, eles registraram um lucro líquido ajustado de 76 milhões de reais, representando um aumento de 74%. Aí ele coloca, ó, lucro líquido ajustado, valor correspondente ao lucro líquido do exercício, menos os valores destinados a reservas legais e tudo mais. Aí ele coloca, ao comparar o mesmo período anterior, considerando o ajuste da operação de equity swap, também deixei aqui a colinha pra gente, ó. Opa, clicou num negócio que não deveria, volta. Enfim, ele explica um pouco do equity swap aqui, ó, ele coloca, né? Envolve a negociação de ativos para a redução de risco, assim podemos dizer que a negociação é embasada no valor desses ativos, sua potencial valorização ou desvalorização, enfim. A gente vai aprendendo juntos aí, conforme eu falei com vocês. Aí ele traz um gráfico do lucro líquido, comparações, e a gente vê o lucro crescente e tal, interessante isso. Agora ele começa a falar um ponto que é até legal para quem, mesmo não vou investir nessa empresa e tal, mas quero entender um pouco do mercado logístico para ver nos meus fundos imobiliários. E ele coloca uma questão do flight to quality, que é o que está acontecendo, que como a oferta de parque logístico de alta qualidade representa cerca de 15% apenas da oferta total do mercado, existe um mercado potencial de crescimento enorme para a Log, até porque ela só trabalha com imóveis acima de A para cima. E como tem só 15%, conforme foram sendo desenvolvidos mais imóveis o inquilino que está lá no imóvel mediano, ele fala, putz, olha só aquele imóvel, olha que a Log desenvolveu, eu vou para lá. E aí ele pega e sai fora, ele sai de um imóvel pior para um imóvel melhor. Mas isso tem que ter uma oferta desse tipo de imóvel, né? A gente vê isso muito acontecendo no momento agora com laje corporativa, né? Fazendo uma comparação, laje corporativa, como é que tá funcionando esse flight quality? O cara tá lá, uma empresa que estava num imóvel B, ela vê o imóvel A com... Quando eu falo do imóvel B ou imóvel A, tô falando de qualidade de ativos, né? Ela vê o imóvel A sem inquilino, querendo, doido para arrumar alguém, ela pega, opa, vou para lá. E faz esse movimento. No caso aqui, logística está extremamente aquecido, então essa empresa que tiver no imóvel que ela julga que não é o ideal, ela não consegue nem ir para o imóvel top, porque é só 15% do mercado. Então, se você começar a construir imóvel top, as empresas que querem um imóvel mais top vão começar a querer ir, a oferta pequena, e a Log tá com essa pegada. Outra empresa concorrente da Log que a gente conhece é a própria Bresco, só que a Bresco não é listada, a gente tem um fundo, mas a empresa em si que desenvolve faz mais ou menos essa mesma pegada da Log, ela não é listada, então não tem como a gente investir. Mas de toda forma, a Bresco também só trabalha com galpões de alto nível, e vocês conseguem ver pelo próprio fundo deles lá, que não tem, a vacância é baixa e tal, só inquilino alto nível, enfim. Ele começa do e-commerce, expansão do marketplace, aumento, o crescimento de 20% do e-commerce, a gente já vem acompanhando isso. Ele traz aqui um gráfico pra gente do market size do e-commerce, do CAGR também um crescimento de 16%. Deixei também aqui a colinha. E aí ele vai explicar pra gente, ó. Bem legal, galera. Esse site da Suno tem tudo. No Status Invest também tem lá alguns artigos e tal, então ajuda bastante. Ele coloca, ó, taxa de crescimento anual. É a taxa de retorno necessária para o investimento crescer de seu saldo inicial para o saldo final. É considerado um dos principais indicadores para analisar a viabilidade do investimento. Então a gente vê aí um crescimento considerável, e ele comparando o Brasil com outros países da América Latina, tá difícil, né, comparar com a América Latina. A América Latina tá tudo muito ruim, o Brasil tá ficando isolado quase, né, se a gente fosse apegar muito aos nossos vizinhos, a gente vai se ferrar nessa história, né. Enfim, ele começa falando um pouco do desenvolvimento, que eles têm 89% do land bank adquirido, e
ele traz aqui, né? Essa questão do land bank, pessoal, como é que isso funciona? É você chegar e, por exemplo, você tem a cidade, vamos pegar uma cidade, você tem São Paulo, você vê que tem uma área, um lote, né? Que tem um baita potencial de ser um galpão logístico e tal, mas você não quer construir agora, você quer, tipo, você quer garantir o lote. Você vai lá e compra o lote em São Paulo, compra o lote no Rio e fica esse monte de lote comprado esperando. E aí, conforme a empresa for avançando e tal, você vai só tirando da gaveta e vai colocando, ó, aquele terreno que a gente comprou lá em São Paulo, vamos fazer um galpão lá, tá na hora. Tem demanda e tal, ou então qualquer outro gatilho de tipo, vamos fazer que a empresa entenda que seja interessante de fazer. De toda forma, a gente consegue ver aqui o portfólio deles, né? Bem interessante. Aí coloca, ó, 1.333.000 metros quadrados de ABL já de land bank. Isso aqui dá um HGLG, viu, pessoal? Só pra vocês terem uma ideia, mais de um HGLG. HGLG tem algo próximo de uns 900 mil metros quadrados, por aí, nessa faixa. Então dá mais com HGLG, pra vocês terem ideia. Aqui ele mostra um pouco dos ativos, né? Ele traz um ponto, nossos ativos são projetados para atender as necessidades de nossos clientes, tudo mais. É aquela pegada que a gente já está acostumado, build to suit, tudo mais, né? Aí ele fala um pouco das entregas que ele teve e que Minas Gerais e Espírito Santo somam aí 64 mil metros quadrados. As entregas totais previstas por ano são 415 mil metros quadrados, que dá mais ou menos metade de um HGLG. Então eles vão entregar bastante coisa aí durante o ano, né? Aqui tem algumas obras, a gente pode clicar e era para aparecer, mas não sei por que não quer dar, mas enfim. ABL em construção, ABL entregue e tal. Ele traz agora alguns dados de vacância, ó. Reforçando a assertividade do nosso modelo de negócio, no mês semestre atingimos 149 mil metros quadrados de absorção bruta, com a taxa de vacância estabilizada em 2%. Vacância bem baixa, né? Bem baixa, conseguir absorver muita coisa. Absorção bruta, entenda como locação de espaço. Então ele traz aí um valor bem elevado e uma vacância super baixa, né? Ele traz um ponto, 70% do portfólio é composto de clientes que estão direto ou diretamente expostos ao crescimento do e-commerce. Então, ele se baseando muito nessa questão do e-commerce, a gente já viu como é que isso deu um boom nos fundos de logística e para a Log não é nada diferente, né? A vacância dos galpões da empresa é super baixa, 2%, e a vacância do Brasil está algo próximo de 10%, né? A empresa também baixinha e tal. Nenhum que comentar. Ele traz um ponto legal que é a concentração de clientes. O cliente, o ABL médio ocupado por contrato, dá aí mais ou menos 5 mil metros quadrados. E o maior cliente que eles têm tem 4 contratos e representa aí 12% da ABL, 23% da receita bruta da empresa. Bem dividido. Nos últimos, esse contrato com a Amazon, a gente vê que é um contrato recente, né? Lá em março, dezembro, etc. Não tinha essa concentração tão grande. De toda forma, se você pegar, fazendo também comparações com fundos imobiliários aí, para a gente trazer para o nosso universo, uma concentração extremamente comum. Você pega qualquer fundo imobiliário, vai ter um inquilino ou outro com uma concentração próximo disso. Então, não é nada assim, tipo, é absurdo. Não acho. Programa de vencimento dos contratos, prazo médio aí, que é o que a gente já está acostumado, né? 101 meses. Aí ele fala um pouco de gestão de ativos e tal. Claro, pessoal, isso aqui é um relatório trimestral, então acaba que tem um jabá grande da empresa aqui também, né? Eles comentam uma debênture que eles emitiram, 400 milhões de reais, custo CDI mais 1,65, agora com a Selic alta, acaba pesando um pouquinho, mas a tendência é que, como é uma debênture de 5 anos aí, do meio, assim, para frente dela, aí vai ter um momento de Selic caindo. Eu, pelo menos, imagino que a Selic comece a cair no final do ano que vem. Vamos acompanhar isso aí. De toda forma, é um ponto interessante a gente fazer uma comparação entre fundo imobiliário e uma empresa listada,
a estrutura de dívidas, né, diferente do fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele faz aquela securitização e tal, que a gente sabe que não é o ideal, né? Já comentei várias vezes com vocês que eu não vejo a estrutura de dívidas, principalmente no fundo imobiliário, não é algo muito inteligente, nem muito interessante, poderia ser algo mais elaborado. De toda forma, a empresa aqui, né, sendo empresa, ela consegue ter uma estrutura de dívidas assim, anos-luz mais eficiente com o fundo imobiliário. Né? Ele comenta do LGCP aqui, que era para ser aquela dobradinha entre log e um fundo imobiliário, porém o fundo não foi muito para frente, né? Ele tá bem devagarinho, tá abaixo do VP e tal. Então, dificilmente eles vão conseguir ficar fazendo esse tipo de dobradinha. Seria legal, em vez deles irem atrás de criar um fundo, eles iam atrás dos grandes fundos, né? Pega aí HGLG, XPLG, etc. E começa a fazer, igual já fizeram na primeira negociação com a HGLG, fazer mais, porque você já tem um fundo consolidado e tal, faz a roda girar mais rápido. Se você esperar o LGCP começar a querer crescer e tal, putz, vai demorar ainda um pouquinho. A receita líquida com crescimento de 47%. A gente vê a variação aqui de um ano para o outro, indo muito bem, por sinal. A empresa está num forte crescimento, viu, pessoal? Eu não vou passar tanto por essas partes de número, que eu acho que não é muito o foco do vídeo, né? A gente pega, dá uma olhada e tal, alguma coisa chama a atenção, mas a grande coisa que me chama a atenção é como está o resultado crescente, enfim. Eles estão aí num forte crescimento. Se comparar os números do semestre passado, né, do ano passado, você vê que está indo muito bem. Lucro mesmo, olha lá, lucro crescendo e tal, isso é legal de ver. O FFO também aí tendo um incremento. Ele começa um pouco de caixa, equivalência de caixa e tal, tudo que ele tem aí, os gastos. Eu não sei se isso aqui já está considerando a venda para o HGLG, viu, pessoal? Até porque a vida não bateram o martelo lá ainda, mas enfim, pode ser que entrando aí essa grana vai ser um valor considerável. Se você pegar aqui no FFO, ele até traz aqui, ó, é no FFO ou é... Deixa eu achar aqui. Tem uma parte que ele coloca de venda de ativos. Quer ver? Deve estar mais para baixo. Enfim, quando chegar lá a gente passa. Aqui, ó, venda de ativos. Ó, achei, tava aqui. Tava na minha cara, né? Enfim, quando entrar aquela venda da HGLG, vão ser aí 400 milhões de reais. Claro, vai ter fracionado, mas de cara já vai entrar uns cento e poucos milhões de reais. Um valor considerável, né? Vamos seguindo. Aí tá um pouco de contas a receber e tal. Os endividamentos tem uma parte aqui que é melhor de ver. Dívida líquida e o EBITDA. A gente consegue ver também. O custo da dívida. Aquela questão do CDI que a gente comentou. O cronograma de amortização. Indicadores de dívida. Você pegar a dívida líquida sobre o PL 27%. O LTV de 33%. E aqui ele finaliza o relatório. Eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui pra gente ver os ativos, né? Não é legal ficar vendo só o número e tal. Você sabe que eu tenho uma pegada mais de... Eu quero investir no ativo, na empresa, na ideia, comprar a ideia. Não um monte de número. Claro, os números são importantes, a gente vê como é que tá indo de lucro e tal. Isso aí não tem jeito, né? A gente quer ganhar dinheiro. Mas eu acho que é legal você ter esse contato com os ativos. A gente vê aqui alguns galpões que a Log tem aí. Bem interessante. E como eu já estive em um in loco, né? Aquele tanto no Torino quanto no parque logístico lá de Betim. Tem até que uma parte específica do parque logístico de Betim. Quer ver? Deixa eu ver se acha aqui. Parque logístico, parque industrial de Betim. Como eu estive lá, né, e vi o desenvolvimento deles do zero, é bem interessante isso. Eu gosto dessa pegada da economia real, do ativo real, de se ver. Fundo imobiliário já é muito bom para isso. E você vê
da empresa, né? Você chegar igual nesse condomínio, pô, rodei isso aqui tudo de carro e tal, vi como é que é, vi o potencial gigantesco que tem para os caras irem só levanta galpão, vai e vende para um fundo, vai e vende para o outro, esse aqui eu vou ficar para mim, enfim. Tem um potencial enorme, tem um potencial enorme. Queria trazer mais alguma empresa dessa para trazer aqui pro canal, até onde eu me lembre, pessoal, até que eu tenho que até pesquisar um pouco mais. Eu me lembro da Bresco, mas não é listada. Se tiver alguma outra empresa listada também que essa pegar de logística, de desenvolvimento de galpão e tal, comentem aí. Peço também para vocês que vão comentando aí no vídeo, empresas que vocês querem, empresas que têm aí alguma, digamos, proximidade com o fundo imobiliário, né, de setores que a gente já conhece, que aí até facilita um pouco minha vida, né? Porque a gente falou de shopping eu entendo, por causa dos fundos imobiliários, falando de logística também é um assunto que a gente já tem aí um know-how. A gente pode também falar um pouco mais à frente de algumas empresas de infraestrutura, por conta dos FIPEs, FIINFRA, que já é algo que eu já tinha contato, enfim. Enfim, a gente vai aí soltando esses vídeos devagarinho, um passo por vez e aprendendo juntos, beleza, galera? Então fica aí esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!